Nosso assunto de hoje é como a gente pode ganhar mais com a mesma quantidade de cliente. Como que isso pode ser possível, não é? E eu vou te explicar isso aqui durante esse podcast, que eu vou te explicar da seguinte forma, olha, o nosso maior bem são os clientes. Quando o cliente entra no seu estabelecimento, na sua clínica, no seu espaço, pela primeira vez, ele não pode sair dali decepcionado. Isso não pode virar uma angústia para você também. Mas ela precisa ser encantada de tal forma que ela fala assim: tudo que eu preciso fazer nessa vida, eu vou fazer com esse ou com essa profissional. A menos que ela não faça o serviço, ou ele não faça o serviço que eu preciso, né? Então, só não vai fazer se você não oferecer o serviço. Eu, por exemplo, aqui na clínica, hoje estou na clínica, aqui na clínica, por exemplo, eu não ofereço serviço de drenagem linfática, que mais? Eu não ofereço massagem modeladora, não ofereço limpeza de pele. Por quê? O meu negócio é seringa, agulhas e produtos. Então, todos os clientes que me procuram já sabem disso. Pode não saber exatamente dessa forma, mas eles sabem que, por exemplo, eu não faço massagem, que é, eu não faço drenagem, eu não faço limpeza de pele. E aí, qual é a pergunta que eles me fazem? Eles fazem assim, olha, professor, doutor, do jeito que ele quiser chamar, Nilson, quem eu devo procurar para fazer esse tipo de procedimento? Essa, na verdade, é uma pergunta muito recorrente. Então, sempre que eu tenho alguém que seja de minha confiança para indicar, eu indico. Se eu não tiver alguém que seja da minha confiança, eu falo assim, procure alguém que seja de sua confiança, né? Mas como que a gente pode ganhar mais com a mesma quantidade de clientes? Isso está relacionado a uma esteira de produtos. Uma esteira de produtos. Como assim uma esteira de produtos? É, por exemplo, se você já foi no aeroporto, na hora que você está esperando a sua mala, ali passam várias malas na sua frente. Aquilo ali é uma esteira de produtos, né? Uma esteira de malas, né? Que as pessoas usam dela, né? Ali no momento é para transportar, mas imagine o seguinte: quando você tem uma esteira de produtos que ela vai passando na frente do seu cliente, ele tende a pegar esse, pegar aquele, pegar aquele outro. Vou te explicar melhor. Vamos pensar no seguinte: o cliente ele deseja fazer contigo uma toxina botulínica, um botox. Legal. Como que eu posso oferecer para ele ou para ela uma esteira de produtos? Por exemplo, eu começo orientando os meus clientes para usarem antes da aplicação de toxina um produto que é uma fitase, um produto que potencializa em até 30% a ação da toxina. Nossa, Nilson, antes de fazer o que ela gostaria de fazer, você já inclui um home care? Sim. Essa é a minha, essa é a minha esteira de produtos. Então, eu ofereço para ela um, é, um, uma fitase. Ah, mas por que eu usaria aquela fitase? Porque todo mundo quer que sua toxina dure mais tempo. Então, a fitase, ela promove esse efeito. Então, a fitase ali, ela prolonga de 20 a 30% a mais o tempo de duração de uma toxina, se ela for utilizada da forma correta. Então, quando você explica isso,
você está oferecendo o primeiro produto que é antes do que o que ela deseja. Você está oferecendo uma fitase para a pessoa que vai receber a toxina. Olha, ótimo. Porque ali, ó, durante 5 dias, aquela pessoa vai tomar fitase de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, inclusive no dia que você aplica a toxina. Porque ela oferece um aporte de zinco, e esse aporte de zinco prolonga o efeito da toxina. Então, uma semana antes, ela já vai ficar, né, na expectativa do seu tratamento. E mais do que isso, aquela toxina vai se instalar e vai durar mais. Olha que legal. Então, nesse momento, você já trabalhou o home care com fitase, cápsulas de fitase. Você já entra oferecendo ali a toxina botulínica. Um produto, 2 produtos. E aí você verifica, desculpa, aí você verifica, na verdade, as características daquele cliente. Se ele tem toxinas, se ele tem rugas estáticas ou rugas dinâmicas. A grande maioria das pessoas, elas reclamam da marca das rugas, né? Ela reclama dessas marcas. Ela reclama da marca que fica entre o prócero e o corrugador, né? Ela reclama da expressão perto dos olhos. Ela sempre está reclamando de alguma coisa relacionada à hidratação do rosto dela. Aí você pode oferecer nessa esteira de produtos mais um produto. Qual é o produto? Skin Booster, um super hidratante que vai complementar o tratamento daquela pessoa. E mais do que isso, olha, uma toxina ela vai durar de 4 a 6 meses, ok? Você só vai ver essa cliente daqui a 6 meses. Quando você oferece o Skin Booster com uma justificativa técnica, explica o porquê dele, aquela cliente vai diminuir o prazo de retorno na sua clínica. Então, ao invés dela voltar só daqui a 4 meses para voltar para fazer toxina, ela vai voltar depois de uma semana, de 15 dias ou um mês para fazer um outro skin booster, entendeu? E ali, pelo menos uma vez por mês, ela vai estar no seu estabelecimento. Para quê? Para receber um procedimento que você está orientando que ela use para aquele procedimento, para complementar aquele procedimento, para potencializar é, aquele procedimento. Então, você precisa, na verdade, entender essa dinâmica. E depois disso, a pessoa ela se animou com a fitase, que ajudou no procedimento da toxina, depois a hidratação daquela pele que estava sobrecarregada devido à superatividade dos músculos. Então, com a paralisação da toxina, vem o Skin Booster. Depois do Skin Booster, aí você indica outro home care. Um home care que vai valorizar a região dos olhos, vai hidratar, um home care que ofereça para ela skin boost, uma forma de hidratação, né? Por exemplo, que estimule, né, colágeno e tudo mais, né? Então você tem aí uma jornada onde o cliente está perto de você. Porque geralmente você vai fazer a fitase 5 dias antes da aplicação de toxina. Depois de 15 dias da toxina, 10 a 15 dias, você precisa fazer o retorno da toxina, né? E ali naquele retorno da toxina, você já pode fazer o Skin Booster. A partir dali, o cliente vai ter que voltar a cada 15 dias. Se você também orientar ele ou ela a utilizar um home care, o home care geralmente não é para durar mais que um mês. Então, cada vez que ele vier fazer o Skin Booster, ele vai comprar contigo também um home care. São valores que vão agregar no seu negócio de forma que você tenha ali uma maior rentabilidade. É o que a gente chama de venda agregada. Então, você tem procedimentos, que é aquilo que é o seu carro-chefe, aquilo que você mais gosta de fazer, e você vai agregando produtos
vai agregando produtos que vai valorizar, potencializar o resultado que você está entregando para aquele cliente e também vai agregar valor no seu caixa. Então, aqueles custos fixos que geralmente são invisíveis ou que você não vê muito bem, eles vão ser pagos pelo aquele home care que você faz. Então, por isso que, por exemplo, no nosso laboratório, né, NOGP Laboratório Farmacêutico, a gente se dedica em desenvolver esses home care para quê? Para fazer com que você tenha mais essa ferramenta para agregar. Quando você vai procurar alguma coisa na NOGP, você vai ter biometil, que você vai ter skin booster, você vai ter a toxina, você vai ter o home care para o antes da toxina, para depois da toxina, depois do skin booster. Para quê, gente? Para você ter todo o arsenal de forma produtiva na sua mão, para você trabalhar essa esteira de produtos. Então, isso ele passa a ser lógico quando você percebe que, assim, se aquele cliente está na sua frente, ele precisa consumir de você tudo aquilo que você tem para oferecer. Se você entregar para ele só a toxina, infelizmente ele vai consumir a toxina de você, e aí vai verificar que a pele dele está melhorando, mas que precisa mais de ajuda, ele vai procurar outro profissional para oferecer algo que você não ofereceu, e pode ser que você perca, inclusive, a recorrência. Porque se ele foi outro profissional complementar o tratamento e você não complementou, ele vai procurar outro profissional. E aí, se aquela profissional se ela conseguir encantar e oferecer essa esteira de produtos, aí você perdeu aquele cliente em definitivo. Ela vai passar a fazer todos os seus procedimentos lá com a colega e você perdeu. Então, isso que é muito importante. E como que eu percebi isso? Eu percebi isso que toda vez que eu fazia algum tipo de procedimento, geralmente os clientes falavam assim, mas você não tem um cremezinho, você não tem uma cápsulazinha, né? Você é farmacêutico, o pessoal sempre fala assim, né? Você é farmacêutico, o que você me indica? E muitas vezes eu indicava um cosmético X, uma cápsula Y e tal. Depois que a gente estabeleceu o laboratório, eu falo assim, olha, eu tenho esse produto meu, tenho aquele outro produto, e as pessoas gostam da indicação do profissional, ela gosta daquela prescrição do profissional, principalmente porque o profissional vai acompanhá-lo naquele dia a dia, com aquele produto, com aquela substância, naquele contexto onde ela está inserida. Quer ver outra situação, por exemplo? Olha, digamos que a pessoa queira fazer um tratamento corporal, não é? Ela quer fazer um tratamento corporal. Ah, eu quero trabalhar gordura localizada. Ok, presta atenção. Gordura localizada. Você vai verificar lá se tem flacidez, se não tem, qualquer prega de gordura. Você pode iniciar o procedimento com uma mesoterapia. E a mesoterapia, ela sendo associada à atividade física e um home care, ela vai te trazer uma resposta muito mais rápida. E a gente entende que se a gente trabalhou o excesso de gordura no tecido subcutâneo, se eu estou tendo sucesso com a mesoterapia, se eu estou tendo sucesso com o home care que aquela pessoa está usando, se eu estou tendo sucesso com a minha cliente fazendo atividade física, ela vai perder a gordura localizada. E tem o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é ela começar a desenvolver uma flacidez. E aí você tem que combater de duas formas. Com um home care, um creme, para uso localizado, porque a massagem vai estimular aquela circulação sanguínea. Alguns ativos vão hidratar melhor aquela pele, vão evitar ali aparecimento de estrias ou mais estrias, vão estimular a circulação periférica, diminuindo inclusive a flacidez. E o grande finale, depois de todo aquele procedimento de mesoterapia, ela já está tomando um home care para ajudar no emagrecimento. Ela está usando um creme para hidratar a região onde ela está perdendo o volume. E o próximo passo é você perceber uma flacidez.
E qual é o remédio para aquela flacidez? O remédio para aquela flacidez são bioestimuladores de colágeno. Ela continua tomando a cápsula, ela continua usando o creme na superfície a ser tratada e ela também vai fazer o bioestimulador. O bioestimulador ela vai voltar para fazer uma nova sessão daqui a 2 meses, mas durante esses 2 meses ela continua usando o home care, seja cápsula, seja creme, para no dia a dia dela ela estar se cuidando e tendo um tratamento evolutivo. Isso é muito importante. Quando você percebe isso e você explica isso para o seu cliente, você, com a mesma quantidade de cliente, você passa a faturar 2, 3 vezes mais do que aquilo que você está faturando. Se não for mais, estou sendo generoso. Porque tudo que aquele cliente pensar em consumir, ele vai falar assim, bom, o que o profissional, o que o injetor que eu estou aqui sendo tratada por ele, por ela, o que ele tem para me orientar e para me oferecer. Então, nesse momento, você consegue ter ali para ela uma esteira de produtos. E essa esteira de produtos vai trazer, inclusive, a satisfação para o seu cliente. Por que, inclusive? Porque muitas vezes esse é o desafio: é você entregar para o seu cliente aquilo que ele precisa com relação ao produto, com relação ao serviço vendido. Isso muitas vezes é um desafio. Mas quando você associa tudo isso, ótimo, a pessoa percebe que ela está sendo cuidada não só na clínica, no seu espaço de atendimento, mas que você está se preocupando com ela na casa dela, no dia a dia dela. Você está cercando aquela pessoa, cercando de informações, de orientações, de produtos que serão a composição de um tratamento. E isso traz a satisfação do seu cliente e para você traz o quê? Dinheiro no bolso. Tá? Claro que é satisfação profissional, claro. Qual profissional que não fica feliz de entregar para o seu cliente aquilo que foi vendido? Porque tem muitos que não conseguem entregar isso. Ele se convenceu que ele faria um bom procedimento, ele se convenceu que ele faria um bom tratamento, e ele, ao invés de entregar para o cliente, ele entrega para si próprio. Então, bom é quando a gente faz essa balança, quando a gente entrega para o cliente e também fica satisfeito com aquilo que a gente entregou para o cliente. Né? Olha, entreguei para o cliente redução da flacidez. Vai verificar, está reduzida. Isso é mérito de quem? De você, profissional, injetor, que trabalhou lá com bioestimulador ou com qualquer coisa do tipo, para você conquistar aquela cliente. Imagina o seguinte também, muitas vezes a pessoa vai fazer toxina porque sente o rosto derretido. Aí eu já te falei, você vai usar uma fitase para trabalhar a questão da toxina, você vai aplicar a toxina, depois da toxina, a pessoa vai falar assim, não, mas e aqui? E aqui? Tudo isso me incomoda. E aí você tem a oportunidade de falar assim, olha, o tratamento para isso é um bioestimulador, o tratamento para isso é um preenchedor. Aí, na arquitetura da face da sua cliente, você vai perceber o que é melhor para oferecer para ela. E aí ela continua na sua esteira, inclusive consumindo os home care. Isso é demais de importante. Por isso que, por exemplo, a nossa empresa, a gente procura ter a maior variedade de produtos possível para atender você nessa esteira de atendimento dos clientes. Para quê? Para não escapar nada na sua frente. Para que você tenha ali o resultado que você deseja, né? Como diz os nossos alunos, o famoso 10K12, faturar pelo menos 10 mil reais por mês trabalhando 12 horas por semana. Eu acho faturar 10 mil reais por mês um excelente salário. É um bom salário. Mas trabalhando 12 horas por semana, né? E eu te mostro que você não precisa nem de tudo isso. Mas aquela pessoa que trabalha também dia sim, dia não, às vezes um dia sim, 2 dias não, ela também
é muito bem remunerada, né? Por isso. Mas, na verdade, o 10K12 te fala assim, olha, você precisa trabalhar no máximo 12 horas por semana e faturar por mês R$ 10.000. Geralmente aquela pessoa lá que trabalhou muito e que não é bem remunerada, ela não vai ter esse resultado financeiro. E muitas vezes ela não vai ter o resultado profissional satisfatório que o profissional gosta de ter, ele gosta de entregar, né? Porque a gente, por mais que a gente fuja, farmacêutico, enfermeiro, biólogo, fisioterapeuta, nós somos profissionais assistenciais. A gente gosta de entregar para o cliente aquilo que o cliente precisa receber. E a gente faz isso na forma de procedimentos estéticos. É muito mais leve do que um ambiente hospitalar. É muito mais confortável, é um movimento muito mais prazeroso que você pode encontrar. Mais, né? Você precisa ter essa atenção de verificar, de pôr numa prateleira, né? Na verdade, uma prateleira que está na sua mente, né? Aquela prateleira que vai trazer para o seu cliente a verdade a respeito dos seus tratamentos. Ela saber o que, que você tem ali para oferecer para tratá-la na sua mais profunda dor, né? Ah, qual que é a dor do meu cliente? Ah, pode ser a flacidez no rosto, pode ser o bigode chinês, pode ser a boca, pode ser a barriga, pode ser a perna, o interno de coxa, o culote, a celulite, a gordura localizada. Ou seja, tudo isso ela chama a atenção do seu cliente para quê? O que que esse profissional tem para me oferecer? Então, quando você abre esse leque, você não vai ser aquele vendedor chato, mas você vai falar: olha, aqui tem uma flacidezinha assim, a gente tem um tratamento bom para isso. Quando você entrega o bom atendimento, quando você entrega um bom procedimento, a pessoa quer saber. Às vezes, ela nem está com dinheiro disponível para fazer aquele investimento, mas ela dá um jeito de fazer. Por quê? Ela acreditou que você poderia resolver o problema dela e te dar uma chance. E se você resolver, aí você vai resolver a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez. Depois começa de novo o ciclo. Mais uma, mais duas, mais três, mais quatro vezes. E assim vai, entendeu? Então é esse o cenário que você precisa enxergar e ver na sua frente. Porque não adianta, gente, a gente ter toda a técnica do mundo se a gente não tiver o cliente na nossa frente e se aquele cliente não estiver disposto a investir na qualidade do seu serviço, a investir no seu produto. Então, de forma resumida, vou te falar aqui, olha, o que, que você tem que fazer para tratar bem o cliente? Home care, procedimento. Às vezes, procedimento 1, procedimento 2 e outro home care. Né? Isso faz com que o cliente entenda o seu cuidado, a personalização do seu cuidado na forma de uma cápsula, na forma de um creme, na forma de um sérum. Toda vez que aquela pessoa sacar daquele produto e ela for fazer uso, ela vai lembrar de você. Isso você pode ter certeza. E a gente se dedica muito nesse sentido na NOGP, no nosso laboratório, para quê? Para você literalmente encantar o seu cliente. Não é dando uma cambalhota, não é vindo com uma roupa desse tipo ou daquele tipo, não, não é nada disso. Você encantar o cliente oferecendo para ele aquilo que ele pode receber de fato, né, no ambiente onde você está, tá? Então você precisa ter isso em mente, você precisa prestar essa atenção, porque eu sempre digo aqui também que o profissional da estética ele vai ter mais retorno se ele entender que a partir do momento que ele vai para a estética, ele se transforma, além de um excelente profissional, de um especialista em estética, ele também se transforma, né,
num empreendedor, onde você vai precisar aprender a olhar para o lucro, para os resultados, porque é aquilo que paga a sua conta. Então, você tem que ficar bem atento com relação a isso. E eu falei aqui um pouquinho a respeito do nosso laboratório, dos produtos que a gente tem e tudo mais. E assim, olha, nos produtos Biometil e produtos NOGP manipulados para home care, que você comprar amanhã, você vai ter 10% de desconto. Você vai entrar lá no nosso site, se você ainda não é nosso cliente, você vai entrar lá no nosso site. Do lado do nosso site, estou colocando o site aqui para vocês, tá bom? Do lado do nosso site tem um aviãozinho. Quando você clicar naquele aviãozinho, ele vai abrir para você. E aí você vai ver a opção do WhatsApp. Aí você clica no WhatsApp, tá? E você já vai falar com alguém da minha equipe. Aí você vai falar o seguinte: olha, no podcast Farmacêutico que Lucra ontem, o professor falou que hoje, sexta-feira, somente hoje, que vai ser amanhã, né? Eu tenho um desconto de 10% na compra de produtos NOGP manipulados para home care e também nos produtos da Biometil. Então, você vai falar lá no nosso laboratório, na NOGP. Ah, qual que é o site, professor? Eu escrevi aqui, ele desapareceu. Você vai colocar assim, ó, www.nogp.com.br. O Ítalo acabou de colocar o telefone da Ivana aí, 11 9 9244 1015. Esse é o número do telefone da Ivana, que você pode chamar também, e a Ivana vai atender vocês, entendeu? E assim, pessoal, deixa eu explicar para quem chegou agora, para quem nunca viu esse tipo de live, todas as terças-feiras, às 19 horas, eu faço uma live, que é uma live técnica. A gente vai falar de um procedimento, de uma técnica, de um protocolo, de um produto. Quinta-feira eu falo a respeito do negócio estética avançada, né? E eu tenho aqui, né, um método que eu ensino as pessoas a faturarem pelo menos 10 mil reais trabalhando 12 horas por semana. Então, tudo isso é um arsenal para quê? Para você, profissional de estética, você, injetor, aprender a ser lucrativo nesse novo segmento. Todo mundo que migra para a estética migra com um objetivo de faturar mais, de ter uma melhor condição de vida, de dar uma condição de vida melhor para as pessoas que estão ao seu derredor, a sua família e tudo mais. Então, é sobre isso que eu falo com vocês, é sobre isso que eu incentivo vocês no dia a dia do podcast Farmacêutico que Lucra, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, eu vou te orientar o seguinte: dá um print da tela e coloca lá, hashtag podcast Farmacêutico que Lucra. Ou você pode colocar também assim, ó, hashtag enfermeiro que lucra, hashtag fisioterapeuta que lucra, hashtag biomédica que lucra, hashtag esteticista que lucra, hashtag biólogo que lucra, e marca a gente. A gente vai repostar a sua mensagem, o seu print no nosso store, para que as pessoas vejam que você participou do podcast, que você guardou aí mais uma dica do nosso dia a dia para você e que você está um profissional um pouquinho melhor. Porque, não porque eu te ensinei alguma coisa, mas porque você pensou e começou a agir de uma outra forma. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.